Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje falaremos sobre os segredos que Chico Xavier revelou somente no momento de sua partida desse plano, momentos antes de seu desencarne. Existem segredos que só podem ser revelados quando a alma já se prepara para partir. E Chico Xavier, um dos maiores médiuns da história, guardou consigo revelações profundas por toda a sua vida. Revelações que ele só teve coragem de compartilhar nos seus últimos momentos neste mundo. O que ele viu, o que ele ouviu e por que esperou tanto tempo para contar. Prepare-se para mergulhar em verdades ocultas, profecias esquecidas, visões do além. Neste vídeo, você vai conhecer os segredos que Chico Xavier só revelou antes de sua morte, mensagens que podem mudar sua forma de ver a vida, a morte e o destino da humanidade. Mas atenção, nada do que você vai ouvir aqui é por acaso. Se esse vídeo chegou até você, talvez seja um chamado. Talvez você precise ouvir essas palavras hoje e não amanhã. Fique comigo até o final, porque as revelações que você está prestes a descobrir vão mexer com sua alma. Você já ouviu falar de uma profecia que ficou guardada em silêncio por décadas, uma revelação tão poderosa que só foi confirmada nos últimos dias de vida de Chico Xavier. Era o ano de 1969. A humanidade assistia, maravilhada, à chegada do homem à Lua. Mas o que quase ninguém sabia é que aquele evento seria o marco zero de uma contagem regressiva espiritual. Segundo Chico Xavier, naquele momento, um acordo invisível, selado entre as esferas superiores do universo, ofereceu à Terra uma última chance. Um prazo de 50 anos de paz relativa, onde o destino da humanidade seria testado. Se, até o ano de 2019, evitássemos uma terceira guerra mundial, então finalmente poderíamos entrar numa nova era, um salto evolutivo, com descobertas científicas incríveis, contatos com civilizações extraterrestres e uma aceleração espiritual jamais vista. Mas se falhássemos, se a humanidade insistisse em guerras, ganância e destruição, então a própria natureza reagiria. Terremotos, tsunamis, pandemias, caos global seriam apenas o começo de uma nova limpeza planetária. Essa revelação só foi trazida à tona com mais clareza por amigos próximos de Chico após a sua morte e caiu como uma bomba no meio espiritualista. Por que ele guardou esse segredo por tanto tempo? Porque só falou sobre isso nos seus últimos momentos. E mais importante, será que conseguimos cumprir nossa parte nesse acordo silencioso? Ou já estamos vivendo as consequências de um tempo que não soubemos honrar? Prepare-se, porque essa história pode mudar a forma como você vê o mundo e o seu próprio papel neste momento da história da humanidade. Poucas pessoas sabem, mas Chico Xavier carregava um segredo cósmico. Um segredo que ele só teve coragem de revelar muito perto da sua partida deste mundo. Durante toda a sua vida, Chico foi cauteloso ao falar sobre certos temas, especialmente sobre vida fora da Terra. Ele sabia que o mundo ainda não estava pronto, mas nos bastidores, em conversas íntimas com amigos próximos, ele deixava escapar fragmentos de uma verdade extraordinária. Segundo Chico, não estamos sós. Há milênios, seres altamente evoluídos observam a Terra em silêncio. Eles não interferem à força, porque respeitam nosso livre-arbítrio, mas estão ali, nas sombras do universo, acompanhando cada passo da humanidade. E mais, ele afirmou que esses seres pertencem à mesma criação divina que nós, mas vivem em dimensões onde o amor, a paz, a consciência já foram plenamente desenvolvidos. Nos seus últimos anos, Chico confidenciou que, após o prazo dos 50 anos de paz, haveria uma possibilidade concreta de contato direto com esses irmãos do espaço, mas apenas se a humanidade mostrasse maturidade espiritual. Você consegue imaginar? Viagens interestelares, cura de doenças, conhecimento ancestral, tudo isso poderia estar à nossa porta, se soubéssemos amar uns aos outros. Mas por que Chico demorou tanto para revelar isso? O que ele sabia? Que o mundo ainda não estava preparado para ouvir. E o mais inquietante,
Será que esses seres já estão entre nós? Será que os sinais sempre estiveram aí e nós simplesmente escolhemos ignorar? Essa revelação de Chico Xavier nos obriga a olhar para o céu, mas, acima de tudo, a olhar para dentro. Você já se perguntou o que acontece logo após a morte? Será que existe mesmo um julgamento, uma luz ou apenas o silêncio eterno? Chico Xavier sabia. E o que ele revelou, apenas nos últimos anos de sua vida, é ao mesmo tempo chocante e transformador. Segundo Chico, ao deixarmos o corpo físico, não somos imediatamente conduzidos ao céu ou ao inferno, como muitos imaginam. A maioria dos espíritos, segundo ele, passa primeiro pelo umbral, uma espécie de zona de transição, onde se concentram dores, arrependimentos, memórias mal resolvidas da vida terrena. O umbral não é um castigo, é um reflexo, um espelho ampliado da nossa consciência. Chico contou que, em suas visões mediúnicas, viu espíritos vagando ali por décadas, perdidos, confusos, alguns ainda sem aceitar que haviam morrido. Espíritos aprisionados por culpa, vícios, mágoas, orgulho, tudo aquilo que deixamos curar em vida. Mas ele também revelou algo esperançoso. Mesmo no umbral, a luz nunca abandona ninguém. A ajuda espiritual está sempre pronta, mas depende do arrependimento sincero e da vontade do espírito em evoluir. Essa revelação foi feita por Chico em tom de alerta. Ele dizia: não espere morrer para aprender a perdoar. Não espere o outro lado para buscar sua transformação. E completava com uma frase tocante: o que você não cura em vida, te acompanhará na morte. Essa verdade, escondida por muito tempo e revelada apenas no fim de sua jornada, é um chamado direto a todos nós. Estamos vivendo como espíritos em evolução ou como prisioneiros do próprio ego? Muita gente olha para Chico Xavier como um ser iluminado, quase inalcançável. Mas o que poucos sabem é que ele também carregou feridas profundas em sua alma. Feridas que, segundo ele próprio, só foram curadas nos últimos anos de sua vida, através do perdão. Em uma rara confissão íntima, Chico revelou que por décadas guardou dentro de si uma mágoa silenciosa, algo que o acompanhava desde a juventude. Ele nunca revelou nomes, nem detalhes, mas disse que foi traído por alguém muito próximo, alguém que ele amava, confiava e que o decepcionou profundamente. Mesmo sendo um espírito missionário, Chico era humano, e durante muitos anos ele travou uma batalha invisível dentro de si, entre a dor da mágoa e o desejo de libertação. Mas foi só quando se aproximava da morte que ele entendeu o peso que aquilo ainda tinha sobre seu espírito. E então, ele perdoou, não com palavras, mas com o coração. E naquele momento, segundo ele mesmo contou, uma luz indescritível envolveu seu ser, e ele finalmente sentiu paz, uma paz que nem mesmo milhares de cartas psicografadas, orações e boas ações haviam lhe trazido antes. Essa revelação comoveu profundamente os que estavam ao seu redor, porque ela nos mostra que até mesmo os grandes mestres da luz enfrentam as sombras da alma. E mais, nos ensina que o perdão não é um presente que damos ao outro, é uma chave que liberta a nós mesmos. Chico dizia: a mágoa é uma prisão onde o carcereiro e o prisioneiro são a mesma pessoa. Essa foi uma de suas últimas lições. Simples, profunda, inesquecível. E você está disposto a se libertar também? Nos seus últimos dias na Terra, Chico Xavier já sentia que sua missão estava chegando ao fim. Seu corpo já cansado, sua alma serena e um silêncio profundo parecia envolvê-lo. Mas foi nesse silêncio que algo grandioso aconteceu. Uma última visão, um último encontro, uma despedida que ninguém viu, mas que Chico jamais esqueceu. Segundo relato de pessoas próximas, Chico confidenciou que, certa noite, foi visitado por Emmanuel, seu mentor espiritual, aquele que o acompanhou por toda a vida, guiando cada palavra, cada livro, cada gesto de caridade. Mas desta vez, Emmanuel não veio com instruções. Veio em silêncio e com os olhos marejados. Chico disse que viu, diante de si, uma sequência de imagens que pareciam atravessar o tempo e o espaço. Viu guerras, viu fome, viu destruição, mas também viu reconciliações,
descobertas e seres humanos despertando para uma nova consciência. Naquele instante, Emmanuel teria dito algo que Chico jamais esqueceu. A colheita está chegando e cada um encontrará o fruto da semente que plantou. Depois disso, Emmanuel tocou levemente o ombro de Chico e desapareceu. Era como se dissesse: agora você pode descansar. Chico, então, teria sussurrado aos que estavam por perto: a missão está cumprida. Agora é com vocês. Essa última visão não foi apenas uma despedida entre mentor e discípulo. Foi um selo espiritual, uma transmissão silenciosa de responsabilidade. Porque Emmanuel não falava apenas com Chico, falava com todos nós. E hoje, a pergunta que ecoa no coração de quem ouve essa história é simples: o que temos feito com o legado que Chico Xavier nos deixou? Se gostou do vídeo de hoje, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com pessoas que, como você, gostam de assuntos espiritualistas. Nos vemos no nosso próximo encontro. Gratidão.